Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Aqui sou o missionário Aaron Anderson. Quero ah, falar bem-vindos para vocês que estão entrando agora na nossa live nesse domingo. Ah, eu agradeço a todos que estão nos apoiando, que estão entrando, compartilhando, curtindo essas mensagens. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando você e a sua vida. Só para clarificar, eu estou gravando essas mensagens agora com um pouco de antecedência, né? Porque agora é a quinta-feira e e pode a Tiffany entrar em parte em qualquer momento. Talvez nesse domingo a gente já vai ter o nosso filho, quem sabe? Então a gente está fazendo com antecedência, né? Para poder adiantar um pouquinho. Mas, se vocês me permitiram, eu quero falar para vocês sobre os finais de tempo, os finais dos tempos, tá? E eu acho isso muito importante, né? Porque estamos vivendo, né? Vamos dizer, provavelmente próximo dos finais do tempo. Mas existe uma certa incerteza naquilo que está acontecendo. E muito desinformação que não é verdadeiro, tá? E a gente tá querendo, assim, falar um pouquinho para dizer o que é e o que não é os finais dos tempos, né? Porque nós temos pessoas agora, né? Se você ler a Facebook, você já vai estar pensando. Quando a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente está, às vezes, falando sobre o arrebatamento, né? Que, assim, pelo ponto de vista pré-tribulação, né? De arrebatamento, vai acontecer nos finais, assim, dos tempos, né? Vai acontecer no dia do Senhor. O dia do Senhor, que a Bíblia fala tanto, assim, nos profetas e no Apocalipse, que aconteceram no Armagedão, e Zacarias 14, capítulo 14, que profetiza que ele voltará e pisará sobre os montes das oliveiras e partirá o monte em dois pedaços, e isso será, assim, o dia do Senhor, né? Mas quando a gente fala sobre a volta de Cristo, às vezes nós estamos falando, assim, eu acredito, sobre o arrebatamento, né? Mas tem gente que agora está pensando, né, que guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, essas coisas e gafanhotos que estão vindo da Argentina agora, né, em 2020, e as pragas do coronavírus, tudo isso pode ser uma indicação, né, que os finais dos tempos estão acontecendo, ou está para acontecer, melhor dizer. Mas de jeito nenhum a gente pode pensar que o coronavírus é aquela que mata 1/3 da população do mundo. Vamos olhar no terço da população do mundo, nós estamos chegando para 8 bilhões de pessoas. Coronavírus não chegou a 1 milhão ainda de mortos, né? E é horrível, né? Mas também a gente tem que olhar que isso não é isso, né? Os gafanhotos vindo da Argentina não são os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9, porque o filho de perdição vai ser revelado, que é o anticristo, né? Que ele vai entrar. Então a gente tem que entender realmente o que a palavra de Deus diz, né? Porque se nós ficamos presos em Facebook, essas coisas, a gente vai estar pensando que nós já perdemos, né, o nosso alvo. Mas vamos falar sobre a nossa situação atual no mundo. Claro, o mundo, eu não estou negando que o coronavírus, essas coisas acontecendo, não são significativos, são significativos. São importantes e são, eu acredito que Deus está falando para nós prepararmos, né, para o arrebatamento. Mas não são, assim, quando a gente fala sobre as 7 trompetas e os 7 celas que estão abertos e também os 7 vials, né, que são essas vasilhas que são abertas, né, porque vem em 7, né, em pares, né, que cada um vem com praga diferente. A gente não está dizendo, né, que isso é o grande tribulação. Não, nós não estamos aí ainda, tá? Aonde nós estamos quando nós lemos Romanos 8:22 diz assim: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Eu tenho uma mulher que está entrando para o trabalho de parto e eu entendo que, assim, existe umas indicações, né, que algo está por vir. Ela consegue perceber, né, que o bebê está chegando cada vez mais porque existem os sinais que está chegando.
E Romanos 8:22 está falando para a igreja que existe assim gemidos do universo, do mundo, através de terremotos e tsunamis e pragas e gafanhotos, essas coisas que estamos gemendo, né? Como mulher que está para dar parto. Mas que isso não seja, né, exatamente o dia do Senhor, tá? Porque assim, quando a gente olhar, também algo sim está acontecendo, mas se a gente não cuidar, nós vamos pensar que já estamos vivendo no grande tribulação, que nós não estamos. Leia também Mateus 24, não tenho tempo para falar tudo, mas em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz, né, que uma nação vai guerrear contra outro, e país atacará o outro, e em vários lugares haverá falta de alimentos, e terremotos e tremores na terra, e essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vou cuidar de dizer isso, mas através da história humana, existe guerras, existe pragas, existe falta de alimentos. Se você estudar a história, você vai ver, por exemplo, 100 anos atrás, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, imagina, né? Mais do que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial junto. Jerusalém também, desde Cristo, só desde Cristo, estava aqui na Terra, já foi conquistada e reconquistada 25 vezes. Né? Vários 5 cruzadas, né, que atacaram o Oriente Médio, né, a praga bubônica, então muitas coisas que aconteceram, então muitas vezes, né, pessoas ficam nessa sensacionalismo. Olha só, vocês lembram, né, que quando Trump lançou os mísseis, né, para o Irã, que todo mundo já pensava, nossa, isso já é o final, né, só que o coronavírus entrou e tomou isso e agora os gafanhotos estão tomando isso. Então, se a gente não ficar baseado na palavra de Deus, sempre olhamos e procuramos, né, a sua vinda, e procuramos esse arrebatamento, mas senão a gente vai ficar dizendo que tudo que passa no noticiário é o final dos tempos. Mas ele diz que vai ter guerra, né? Isso será os primeiros dores. Depois ele diz, vós serão presos e entregues a serem maltratados, e vós serão mortos. Todos os odiarão por serem os meus seguidores. Isso também acontece através da história humana. É difícil dizer que nós estamos vivendo nesse momento, quando acontece a história humana, né? Além do João, o revelador de Apocalipse, né? Todos os apóstolos foram mortos, né? Foram altamente perseguidas, e a gente pode ver isso através da história acontecendo muitas vezes. Mas também, verso 10, ele diz, nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Está acontecendo sim, agora sim. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Está acontecendo agora? Sim, está acontecendo agora, mas também estava acontecendo no passado, estava acontecendo no passado. Você está falando, né? Eu não estou negando hoje, o dia que nós estamos vivendo, eu estou querendo trazer um perspectivo, né? E que diz em verso 2, a maldade vai se espalhar tanto e a morte de muitos se esfriará, mas quem fica firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade, então virá o fim. Então, por isso, esse evangelho que será anunciado para o mundo inteiro e virá ao fim, eu acho é mais indicativo de todos. Porque nós estamos chegando com a tecnologia, com a capacidade de entrar todos esses territórios através da internet e tudo mais, live stream. Essas coisas, estamos com a habilidade de alcançar muitos. E quando o mundo inteiro está sendo alcançado, pelo menos pela mensagem de Jesus, né? Nós podemos agora esperar, né, o fim do mundo. Mas também a gente tem que estar realista, e não é na hora de você ser imprudente com as suas finanças, não é na hora de você abandonar os princípios, né, financeiros e fazer uma coisa precipitada, mas está na hora de orar, está na hora de pedir a Deus e procurar a Deus. E estar pronto, né? Sempre estar enchendo nossas vasilhas com óleo e o azeite para não perder a sua chamada, né? Quando ele voltar para, assim, a sua, vamos dizer, voltar para a sua noiva, que é o arrebatamento. Quando ele volta, será o dia do Senhor. Jesus só vai voltar na terra quando é para estabelecer
o reino milênio, né, de 1000 anos aqui na Terra. E esse sensacionalismo existia também na primeira igreja, porque muitos ouviram a palavra de Jesus, foram escritos essas coisas, e em 1 Tessalonicenses, né, quando a gente olhar a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, nós podemos olhar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e a gente já pode ver, né, o dia do Senhor, né? Paulo, ele escreveu para os Tessalonicenses que vai virar como ladrão na noite, as pessoas vão dizer paz e segurança, mas certamente, né, esse dor de parto, ele diz, eles não vão poder escapar, né, essas coisas, mas que nós não somos, ele diz em verso 4 de capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, não somos das trevas, mas somos da luz, né? Somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da treva, mas nós não vamos dormir como os outros, mas a gente vai ser sóbrio, né? A gente vai ficar acordado, nós vamos ficar prudente nessas coisas, porque aqueles que dormem à noite, são bêbados à noite, mas nós que pertencemos ao dia, vamos ser sóbrios, colocando sobre nós, né, essa proteção de fé e amor e a capacete, né, da esperança de salvação. Em verso 9 de capítulo 5 diz: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo de sua ira, mas para dar a nós a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando é do dia do Senhor, né? Essas dores de parto, essas coisas que estão acontecendo, né? E ele diz que vai chegar à pressa, né? E essas coisas, mas ele diz, através de tudo isso, que nós não vamos sofrer o castigo, ou seja, a ira, né, do Senhor, porque ele não destinou a igreja para a ira, mas ele destinou a igreja para a salvação através de Jesus Cristo. Então estamos falando sobre o arrebatamento, né? Que eu pessoalmente acredito que vai acontecer antes da grande tribulação, que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu acredito para aqueles que passam a tribulação, e isso não significa que o Espírito do Senhor é tirado do mundo. Eu não acredito isso. Eu não creio isso, né? Porque ele é onipresente. E ainda em Apocalipse 7, né, o João teve uma visão, né, de muitas pessoas, uma multidão de pessoas de todas as nacionalidades, territórios, línguas, cor, e todos estavam louvando o Senhor, aqueles que não tomaram a marca da besta. Então, eu acredito que sim, a noiva de Cristo será arrebatado antes, mas que também para aqueles que não tomem a marca da besta, para aqueles que não dobrem o joelho para adorar o anticristo, também que será concedido uma salvação. De novo, eu não sou assim o cara de Apocalipse, mas eu acredito que ninguém é. Tem muita gente que fala como se fosse eles são os top da linha de tudo, mas a verdade é que existe interpretações, né? Existem razões porque eu acredito dessa forma e eu vou apresentar essas razões, mas eu não quero dizer que eu sou assim o final de tudo e assim que eu estou mais certo do que os outros. Não estou dizendo isso. Não é que eu não posso estar errado. Mas quando eu olho 1 Tessalonicenses 5, está falando sobre o dia do Senhor, que está falando sobre o castigo e a ira, e diz que a igreja não é destinada a isso, mas é destinada à salvação através de Jesus Cristo. Isso para mim é para dizer que a igreja, né, nós que estamos aqui antes do arrebatamento, se nós sermos fiéis, temos azeite guardada, estamos esperando a sua vinda, que nós seremos arrebatados, tá? E eu acredito para aqueles que, mas eu vou esperar até a grande tribulação. Olha, se você não consegue servir o Senhor agora, com plena liberdade, né? Dificilmente você vai poder servir o Senhor quando você não pode comprar, vender, fazer nada sem tiver a marca. E quando alguém vai colocar uma espada na sua cabeça, né? Tem gente que é assim, não vejo a hora de voltar para o culto. E aí, você estava no culto quando? Antes da pandemia, né? Então, isso é outro assunto, né? Então, eu não esperaria isso, né? Eu já iria garantir a minha vaga, né, nesse chamado. Então, quando nós lemos para o livro também de 2 Tessalonicenses, Paulo está escrevendo para a igreja que ele acabou de escrever que ficam em pânico, que o dia do Senhor já passou, né? Que essas coisas já tinham
passado, né? E ele está falando para a igreja, para não se ficar louco, porque ele diz, essas coisas ainda não aconteceram. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 1 até 4, diz, agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte, não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados. Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, talvez algum dia que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos, ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta, não deixem que ninguém ou se engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e a terra de aparecer o perverso, né? O anticristo que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adorem e contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai se colocar, né, acima de todos, até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. E ele acaba também dizendo, não lembra quando eu estava com vocês, eu falei dessas coisas, né? Ele está falando que, olha, o dia do Senhor não chegou ainda porque tem que acontecer estas coisas. Por que estou falando isso então? Porque os gafanhotos vindo da Argentina, do coronavírus por enquanto, essas não são profecias bíblicas, tá? Não são, não podem ser. Porque não são pragas que vão acabar com a comida, os alimentos. Não são pragas que estão matando um terço da população humana. Mas eu acredito, como Romanos 8 e 22 diz, são dores de parto, são gemidos, são sinais, né, que provavelmente o Senhor, sim, está vindo e está voltando para a sua igreja. Porque ele acaba também dizendo, em 2 Tessalonicenses 2, deixa eu pegar aqui, e verso 6, que agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém, a que seja posta fora. Ou seja, a única razão que o anticristo não apareceu, que nós não entramos, é porque tem um que está detendo, tá? E nós vamos ver o cumprimento disso em Apocalipse capítulo 5, quando nós vimos o trono e um que senta no trono, que é o Cordeiro, né? O Cordeiro que é o Cordeiro da Páscoa, que também é o Cordeiro guerreiro, né? Que é o conquistador, que é Jesus Cristo, né? E esse livro que está preso, né, em cela, ninguém pode abrir. Ou seja, o castigo, a ira, o cumprimento, e essa ira que vem do Senhor não é para o Senhor seja ruim, não. É isso, assim, ele está cumprindo o seu propósito para renovar, restaurar a terra e fazer que a terra, né, o Novo Jerusalém, seja um jardim de Éden, entre aspas, restaurado para a humanidade. Se não tiver a ira, não vai ter a promessa de Deus. Se não tiver o apocalipse, ou a tribulação, grande tribulação que vai passar, o mundo não vai ser purificado, né, para a sua volta. Então essas coisas, né, tem que acontecer, mas existe um que está detendo, e nós encontramos isso em Apocalipse 5, que quando fala sobre o Cordeiro, a único que foi digno de abrir o livro e acontecer a grande tribulação, né, que vem 7 trompetas, que vem 7 vasilhas, né, e que vem 7 selos que são abertos, e cada um tem praga separada. Então, o Apocalipse está escrito para isso, para mostrar para a gente como é que vai, né, ficar os finais dos dias. Mas eu só quero lembrar os irmãos e as irmãs, não se desespere, e ainda há esperança. Isso não é para dizer que, não, fique tranquilo. Não estou falando isso, não. Como eu falei, a nossa habilidade de alcançar o mundo inteiro com a mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem apostólica, é razão suficiente para o arrebatamento e o começo de tudo. Porque sempre havia guerra, sempre havia humores de guerra, sempre havia terremotos e essas coisas. E olha, mesmo que a gente quer dizer, o mundo está gemendo. Sim,
o mundo está gemendo. E isso está acontecendo cada vez mais, que vai chegar, né, até o final. Mas o que detém tudo isso é o Senhor Jesus Cristo, né? É o próprio Cordeiro. Mas ele está dizendo para a igreja não se ficar assim, porque em verso 8 de 2 Tessalonicenses 2, então será revelado este iníquo a quem o Senhor matará como o sopro da sua boca e destruirá como a manifestação da sua vinda. Tá? Então está falando, olha, igreja, não aconteceu ainda. Porque Jesus vai destruir quando ele aparece, quando a segunda vinda aparece, e ele se mostra na batalha, na guerra de Armagedão, já vai ganhar a guerra. Nem vai estar próximo, nem vai estar quase ganhando. Não, ele vai ganhar 100%, garantido isso, né? Quando ele aparece, ele traz vitória, né? Mas ele está falando sobre esse indivíduo, o iníquo, né? Cujo vindo está segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e tudo mais, e prodígios, né? De mentira, e com todo o engano, verso 10, da injustiça para os que perecem, porque não receberem o amor de verdade a serem salvos. Então está falando que o Senhor lhes enviará a operação de erro para que creiam na mentira. Então, segundo Tessalonicenses, está escrito para acalmar a igreja, de não ficar perturbado, que já passou a nossa hora, que já estamos na grande tribulação, porque ele está dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer guerras, nós vamos ver o anticristo, e nada disso, um governo único, moeda única, e nada disso está acontecendo ainda. Então, nós não podemos estar vivendo, né, nessas pragas de Apocalipse. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos, mas também quero deixar claro que não deve esperar o momento oportuno para você entrar. Não, já está na hora de você entrar à igreja, pedir perdão a Deus, porque o mundo sim está gemendo, né? O mundo está em dor de parto, e nós estamos cada vez mais alcançando o mundo inteiro com a mensagem de Jesus Cristo. Mas para ele voltar, são esses requisitos, certo? Para nós como a igreja, seremos arrebatados, né? Então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, eu quero terminar falando isso. Eu sei que isso é diferente para um culto de domingo, mas eu senti fazer isso, né? Talvez eu vou desenvolver até mais. E, de novo, não sou o profissional de escatologia, de essas coisas. Eu consigo dar um pouquinho, mas eu quero só dar um entendimento, né, um pouco melhor para nós, né? Então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o Apocalipse ele está aberto no livro de Apocalipse com assim o João, né? Que ele está em exílio, né? Está em prisão numa ilha, inclusive, né? E essa é sobre a revelação. O Apocalipse também tem a palavra, o nome revelação, não revelações. Muitas pessoas querem pensar que as pragas, né? E fomes e guerras, tudo isso é o propósito de Apocalipse, mas não. Apocalipse, a propósito, é a revelação, né, de Jesus Cristo, que está no primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, enviado pelos seus anjos, notificou João, tá? Então, esse é o propósito de Apocalipse. Não são as pragas, não são as trompetas. Fazem parte da história da revelação de Jesus Cristo? Sim, fazem parte. Mas não são a propósito, primeira coisa, tá? Então, ele vai saudar as 7 igrejas que estão na Ásia, né? E ele diz em verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá até o mesmo, aqueles que o trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, diz que ele teve uma visão, né? Ele estava no espírito, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim um grande voz da trompeta, para dizer o que você vê nesses livros, escreve no livro, envia às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Então, e ele teve uma visão sobre o Senhor Jesus Cristo que foi algo, tremendo, né? Que em verso 14, né? Que a sua cabeça e cabelos serão brancos como lã, branco como a neve, os seus olhos chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzante. E a gente tem esta maravilhosa imagem, né, de Jesus Cristo, e que diz que no meio, em verso 13, dos candeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de roupa talar e cingido à altura do peito, como o cinto de ouro e tudo isso, né? E ele cai como morto, né? João disso, né? Mas ele diz: eu sou príncipe, sou alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? E aí acontece o Apocalipse, né? E João foi ordenado a escrever essas coisas, enviar para as igrejas, essas 7 igrejas da Ásia, né? E o que é interessante quando a gente fala sobre arrebatamento é que nós vemos a igreja em Apocalipse 1 até 3, capítulos 1, 2 e 3, e nós não vamos ver a igreja até o capítulo 22. Tá? Então a igreja é ausente, né, nesse meio. Tá? É interessante isso. Também, quando nós olhamos para Apocalipse, né, sempre está dito, né, ouça o que o Espírito falam para as igrejas, né? Mas em capítulo 13, em verso 9, está quase a mesma coisa, Apocalipse 13, 9, que diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Mas, quando está falando para a igreja, diga, ele está dizendo à igreja, né? Vocês que têm ouvidos, ouvem a igreja, né? Então, nós começamos com 7 igrejas que estão de Apocalipse, né? Nós começamos com Éfeso, né? Que em muitos falam sobre significativos dessa ordem, dessa cronologia, mas só quero falar rapidinho, né? O Éfeso era uma igreja poderosa, uma igreja que testava quem era apóstolo, uma igreja muito forte que o próprio Paulo fundou, mas que perdeu seu primeiro, né, amor, né, e foi condenado por isso, né, e foi ameaçado de tirar a veia, né, da sua candelabro, né, da sua candeiro. Então, isso pode representar a primeira, né, estação de tempo depois dos apóstolos, né? Os que ficavam mais próximos dos apóstolos, que após um tempo, você sabe que o amor esfriará. Eles eram doutrinamente sãs, mas não tinha noção daquilo que era amor, né, verdadeiro, né? Eles tinham saído desse princípio. A segunda idade, né, que foi uma igreja que foi perseguida, a igreja em Esmirna, né? Foi uma igreja altamente perseguida, que representa logo em seguida de Paulo, né, a perseguição, né, que seguiu de 100 anos depois de Cristo, 90 anos depois de Cristo, até o concílio de Niceia, né? Isso representa a igreja perseguida, provavelmente. A terceira igreja, Pérgamo, né, é uma igreja que habita aonde está o trono de Satanás, né? Eles guardam o nome, eles não negaram a fé, mas ele diz: eu tenho umas coisas contra você, que você induziu, né, esse ensinamento de Balaão, né, e que você está usando os ensinamentos dos Nicolaitas, né, que estavam misturando o mundo com o próprio evangelho. E isso pode representar o Pérgamo, né, essa proximidade católica, né, quando o concílio de Niceia, Constantinopla, e não teve só esses dois, viu? Teve uns 6 concílios lá. Mas quando eles afinaram uma doutrina, induzindo, né, a teologia grega, Tertuliano, Origen, Justino Marte, né, essas pessoas que induziram uma doutrina alheia, que era uma separação da divindade, né, em 3 pessoas separadas e distintas, né. Ele se compara isso à doutrina de Balaão, né? A igreja em Tiratia, né, só para ir rapidamente, é uma igreja absolutamente perdida, né? É uma igreja que tolera Jezebel
ficar no seu meio. Nós temos relatos históricos, né? Depois dos concílios de Niceia e Constantinopla, existia prostituição na igreja, existia doutrinas absolutamente falsas, né? Que estavam sendo ensinadas, né? Praticando imoralidade sexual e abertamente, né? Seguindo, né? E isso seguiu para uma idade em que cristianismo não era mais cristianismo, né? Mas era uma coisa totalmente pagã, né? Que foi dos anos 300 depois de Cristo até a Reforma Protestante, né? E a Sardes, né? Essa quarta igreja, Sardes, né? É uma igreja que é adormecida, é uma igreja morta, é uma igreja absolutamente fria, que está adormecida, que está dormindo, e poucas pessoas em Sardes que não que tinham os vestes ainda prontos, né, para o encontro com Deus. Poucos, né? E essa igreja representa a igreja, não pode representar a igreja, né, durante as épocas das trevas, a idade das trevas, né, na humanidade, quando assim a própria Bíblia foi escondida, né? Não foi aberta, as pessoas eram frias, porque introduziu a doutrina de Balaão, né? A Trindade, essas coisas, né? Batismo nos títulos, essas coisas que não fazem parte da nossa Bíblia. E depois disso, né, foi adotada, até a igreja se corrompeu e até a igreja ficou fria. Mas, de repente, nós temos essa sexta igreja, né, que é a igreja da Filadélfia. E a igreja de Filadélfia é uma igreja que representa o movimento protestante, é um movimento que, assim, é um despertamento, né, da igreja. E podemos ver isso em Apocalipse capítulo 3. Eu sei que estou indo rápido, mas eu quero chegar até pelo menos Apocalipse capítulo 5, tá? E claro, tem muito mais que pode dizer sobre isso, mas quando a gente fala sobre a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, né, e 7, que é uma igreja que tem a chave de Davi, que o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu conheço as suas obras, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, né? E através a reforma protestante, de repente o Martin Luther e muitos outros, mesmo não tendo exatamente a plena verdade, começaram a analisar as escrituras, começaram a dizer, puxa vida, nós estamos vivendo desta forma quando a palavra de Deus contradiz aquilo que está sendo ensinado, né? E por causa disso, uma porta ficou aberta para toda, né, a humanidade, né? E ficou aberto, e estar aberto. Eu acredito que nós estamos vivendo, talvez, nesta estação, tá? Porque é uma igreja assim, mas eu acredito que nós estamos vivendo nessa estação da porta aberta, porque o evangelho está sendo expandido, né? E assim, ele diz que a sinagoga de Satanás vai se dobrar até você, né? E que existe um domínio, né, nessa igreja. Por isso nós podemos ter grande avivamento em China, no Oriente Médio, que as sinagogas de Satanás estão se entregando para a igreja, né? E nós estamos sendo, graças a Deus, a honra a Ele, vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele diz em verso 10, eu acredito que isso é antes do arrebatamento da igreja, porque verso 10 diz, porquanto guardaste essa palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu acredito que isso pode estar falando, talvez eu esteja errado, mas pode estar falando sobre o arrebatamento. E depois, a última igreja, nós podemos ver talvez uma igreja, entre aspas, né, em Laodiceia, uma igreja, porque eu acredito que o arrebatamento vai acontecer, e o mais triste é que igrejas, entre aspas, né, continuarão, né? Ministérios continuarão, nem percebendo que aconteceu alguma coisa, né? Mas é uma igreja que nem é quente, nem é fria, e como a gente sabe, é morno, e o Senhor vai cuspir, né? Ele não aguenta dessa igreja, mas foi dada umas orientações para comprar dele ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo significa prova. E que a única maneira dessa igreja sair, né, de Laodiceia é
para como ouro ser provado no fogo, né? E nós entendemos que aqueles que serão salvos no Apocalipse, numa grande tribulação, serão salvos só na morte, serão salvos porque negaram o anticristo, negaram a besta, não tomaram um nome nem um número sobre si para adorar a besta. Então, é isso que são as 7 igrejas, tá? Que eu acredito, né, que são ali. Mas em capítulo 4, nós temos a visão sobre o trono que está nos céus, né? E nós não vamos ver mais a igreja, tá? E ao capítulo 4, nós vemos que que senta no trono e por acaso, o último que menciona da igreja está junto agora no céu, tá? É interessante isso para a gente ver. Que nós não vemos mais, né, a igreja até o 25 de Apocalipse, mas nós podemos ver em 4, quando João entrou o céu, entre aspas, na sua visão. Claro, ele não entrou o céu, porque ele entrou a visão do céu, né, como se fosse acontecendo, né. E nós vemos 24 anciões que estão ali, e existem várias interpretações de quem eles são. Eu acredito pessoalmente que esses não são anjos, porque anjos não são falados na Bíblia como anciões, mas esses são representativos de 12 apóstolos de Jesus, e também os 12 representativos do movimento cristão, vamos dizer, né? Eles têm uma coroa de vitória, né? Então eles venceram, né? Então eles não podem ser anjos, porque eles venceram. E eu acredito que, assim, eles venceram, e nós vemos no final que eles lançam, né, as suas coroas aos pés do Senhor. E tudo desse capítulo é sobre a sua santidade, né? Aquele que há de vir, aquele que há de vir, né? Toda honra e glória, e recebe poder, porque tu criaste essas coisas, né? Então nós podemos ver que isso que está acontecendo, né? Está acontecendo por uma razão, está mostrando que agora nós estamos no céu, certo? E agora nós podemos ver que ele está no céu, e nós entramos um narrativo profético de capítulos 4 a 16, que o dia do Senhor e a destruição do reino de Satanás, porque o dia do Senhor é sobre a destruição do reino de Satanás. Muitos vão dizer, mas o Senhor é o culpado no Apocalipse de fazer tantas pragas. Não, o Satanás é o culpado, né? É como uma sociedade, né? Alguém roubado na rua, e a gente culpa a sociedade porque essa pessoa roubou. Não, claro, talvez, mas quem roubou foi aquela pessoa, certo? Mas nós podemos ver até o capítulo 16, o dia do Senhor e a destruição do reino de Satanás, tá? Em capítulo 5, nós podemos ver o cordeiro, né? E esse cordeiro é simbólica, é Jesus, né? É a representativa do quebrantamento de Jesus no cruz, mas também é difícil dizer isso, porque nós queremos ser um só Deus e tudo, mas o cordeiro morreu e Deus não. O Espírito ainda viveu. Não significa que são separados, são um no mesmo. Mas o cordeiro fez uma coisa que Deus não podia fazer quando ele morreu no cruz de Calvário, né? Então, só ele que é digno de abrir esses selos, né? E toda a humanidade e todos que estão ali no céu estão adorando ele, e ele abre e ele está se referindo ao cordeiro através do Apocalipse mais do que o leão do tribo de Judá. Mas nós entendemos que o leão do tribo de Judá e o cordeiro são um só no mesmo, né? E nós temos que entender também que essas são imagens que estão sendo lançadas, né, para nós através imagem profética, né, que o João está dando para a igreja para nós, né, entendermos. Então, o cordeiro crucificado desde a fundação do mundo, né, só ele é digno, só ele é capaz em abrir. Então, nós podemos ver no livro de Apocalipse, é muito importante, já estou terminando, tá? Entender que nós estamos vendo duas histórias, um que está no céu e outro que está na terra, tá? Um que está no céu e outro que está na terra. E é importante lembrar que o céu não está preocupado naquilo que está acontecendo na terra.
certamente coisas horríveis estão acontecendo quando o mundo está passando a ira do Senhor, mas em cada momento, louvor e adoração supera todo o medo, né? Como nós podemos ter hoje também, né? A igreja, nós não devemos estar ali, ai meu Deus, os gafanhotos estão vindo, pragas, água, guerra, rumores de guerra, coronavírus. Não, quando o mundo está fazendo isso, sim, mas no céu existe uma adoração que está acontecendo ao mesmo tempo ao céu, porque significa que o reino de Deus está vindo, como na visão de Daniel, sobre a estátua, né, de vários elementos, né, que finalmente aquela pedra caiu do céu, bateu ali nos pés e a estátua começou a estremecer até derrubar e até o vento lançar fora. Significa aquele pedra vindo é o Senhor Jesus Cristo, o cruz de Calvário. E quando ele veio, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno. Ele pagou o preço para nós sermos salvos. E a partir daquele momento, desta pedra, né, que ele é a pedra fundamental, a Bíblia diz, nós temos a esperança em Cristo. E agora o reino de Satanás, com minúsculo R, está cada vez mais, né, desaparecendo. Como nós precisamos também, os contemporâneos de João precisavam desta mensagem do Apocalipse, não para apenas afirmar daquelas coisas que há de vir no final, mas também, enquanto que nós estamos esperando que a vitória nós podemos achar em adoração a Deus. Amém? Irmãos, então, o Cordeiro vai abrindo 7 celas, né? E os anjos tocam 7 trompetas, e os anjos começam a vazar 7 vasilhas que contêm, né, a ira do Senhor em capítulo 5. E tudo isso começa em capítulo 5. Esses são os momentos da grande tribulação. E isso só inicia porque o Cordeiro faz, né? Só inicia porque quando ele abriu o livro e quebrou o selo, significa que já está feito, tá? E agora nós temos um relógio, e nós podemos ver que existe uma contagem regressiva até o Armagedão e até a volta, né, definitiva, segunda volta de Cristo aqui na Terra. Especificamente, tudo isso começa com as primeiras pragas, né, que são eventos precipitados do Cordeiro, tirando um selo depois do outro em ordem cronológica também. Nós temos que lembrar isso. É a ordem cronológica. Então, quando você está pensando de que esses gafanhotos não são de um Apocalipse, por quê? Não passou outras pragas ainda, gente. Então, tá, vamos ter que pensar nisso, né? Não dizendo que estamos ainda, assim, engrenando, né, para isso acontecer, mas que não aconteceu ainda. E as 7 selos que foi aberto, aconteceu 7 trompetas e mais novas pragas, né? Depois dessas trombetas, as 7 vasilhas, que é a ira do Senhor. E tudo isso tem uma série que está, né, se desenvolvendo. Mais uma vez, o objetivo de Apocalipse não são as pragas, é Jesus, é a revelação. Está no primeiro capítulo. A revelação de Jesus. Então, na próxima semana, talvez eu vou continuar nesse estudo. Comentem se vocês gostaram, se esclareceram, se vocês têm mais perguntas, mas eu quero falar sobre a seguida, sobre a tribulação, a grande tribulação, a visão de Daniel, e algumas dessas coisas das 7 celas e o 1440 que são seladas, né? E as 7 trompetas e todas essas coisas que ficam meio confusas, tá? Eu quero fazer de uma forma que nós possamos aprender junto. Não estou dizendo que eu sou 100% correto, eu acredito que ninguém é 100% correto. Apocalipse é um livro que exige paciência, que exige muito amor e muito estudo, mas eu quero vir aqui para falar que enquanto, né, as pragas estavam sendo lançadas sobre a terra, o céu não estava em crise. E hoje em dia também, nesse dia, o céu não está em crise. Nós talvez podemos estar preocupados sobre o vírus, sobre desemprego, sobre muitos problemas alheios, mas Deus
Nunca esquece, jamais estar preocupado com isso. E quando nós sentimos preocupados, ele é tão próximo a mencionar o nome dele e adorar ele. Se você, onde você estiver, começa a adorar o Senhor Jesus Cristo e louvar ele com a sua boca. E diz, eu te amo, Senhor Jesus. Tu és tudo para mim. A ti merece toda a honra, toda a glória. Para sempre. Amém. Oh, eu te amo, meu Deus. A minha alma exalta os teus louvores. Quando você começa a fazer isso, olha, você vai notar uma diferença, porque ainda estamos vivendo nessa dispensão da graça e a misericórdia de Deus. Mas se prepare, porque Jesus está voltando. Eu não sei como é vocês, mas nós temos a porta aberta como a igreja da Filadélfia. Porta aberta para nós, para espalhar o evangelho. Mas quando chegar para a Laodiceia, que eu acredito, eu creio em uma igreja na tribulação, a única maneira dessa igreja, entre aspas, sair é através da prova de fogo, é através da morte. E de novo, se é difícil para você servir o Senhor aqui com a porta aberta, quanto mais vai ser quando o governo for única, quando o anticristo está mandando em você, não pode pagar, vender, gastar, comprar nada sem a marca dele. Imagina isso por um momento e diga e faça sua decisão agora. Nós estamos dispostos a falar com vocês. Manda mensagem para nós. Aqui, nesse lado aqui, é o nosso número de WhatsApp. Por favor, manda mensagem para a gente. Nós queremos falar com vocês. Nós queremos orar por vocês. Querem estudos bíblicos? Por favor, mandem para a gente. Porque o dia do Senhor está por vir. E vai chegar, com certeza. Pode garantir isso. Mas eu quero acalmar vocês. Não confiem nas noticiários. Não confiem nessas coisas. Não fiquem preocupados. Confiem apenas em Deus. E vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por todos que estão assistindo. Eu oro para, nesse momento, aqueles que estão precisando arrepender, começam a arrepender dos seus pecados. Para aqueles que talvez não falaram em outras línguas faz muito tempo, começam-se a adorar o Senhor, chorar na sua presença e orem em outras línguas para selar o seu coração, a sua vida, a sua alma, para o arrebatamento. Senhor Jesus, nós não queremos ser imprudentes, queremos ser prudentes. Precisamos ser prudentes, precisamos guardar nesse momento com a porta aberta azeite para a sua vinda. Ô Senhor Jesus, guarde nós, ajude nós, consola os que precisam de consolação. Ajude os que estão precisando, Senhor Jesus, da tua presença. E cada vez mais para nós podemos estar prontos e preparados para a sua vinda. Nós estamos não desesperados com a sua vinda. Eu oro para aqueles que estão pensando, puxa vida, eu estou nervoso, pastor. Eu estou com medo da sua vinda. Apocalipse me deixa com medo para que essas pessoas possam se preparar. E não fiquem com medo, mas fiquem com alegria e esperança à vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te guarde, protege em tudo que vocês fazem. Em nome do Senhor Jesus Cristo.